E aí, o que é que a gente pode perguntar? Alguns pacientes dizem, doutor, essa é minha alergia, esse meu eczema vem de onde? Eu estou pegando em alguma coisa que está dando errado, todo mundo diz que é estresse, realmente, quando eu estou em véspera de prova, eu brigo com o namorado, enfim, pode ter uma crise de desidrose, mas o que é que a gente sabe hoje sobre a etiopatogenia, o que é que pode desencadear a desidrose? Não se tem uma etiologia realmente, não é conhecida, né, a causa principal disso. Então, o que é que a gente vê? Que existem fatores que podem desencadear. A gente vê que o lado emocional é um dos fatores que chega muito no consultório. Eu sempre faço essa pergunta, como é que você está? É difícil, hoje ninguém está estressado, né? Então, às vezes é importante saber que estresse é esse, que às vezes é um estresse fora do seu normal. Que estressado está todo mundo, todo dia, né? É por aí. Então, tem que ser aquele estresse. Então, às vezes, pontualmente, acabou um relacionamento, ou perdeu alguém na família, ou perdeu um emprego. Então, que tipo de estresse é esse que está levando a isso? Mas é importante também, a gente tem outros fatores que está relacionado na prática, e a gente tem que lembrar na nossa anamnese, que às vezes a gente esquece, que a gente se é estresse, pronto, aí, né? Mas existem fatores, então hoje é importante a gente ver algumas alergias a determinados metais que pode estar relacionado. A gente tem que ver se esse paciente... A gente vai até falar um pouquinho mais de cada um, mas só citando de forma bem geral, às vezes o paciente ele tem uma hiperidrose, e essa hiperidrose pode ser o fator que está contribuindo para desencadear essa desidrose dele, né? Então, assim, é importante a gente lembrar que existem esses fatores, e aí a gente vai comentar um pouquinho mais, né, Claudinha? Isso, como exato. Cada fator, assim, por exemplo, alergia a metais. O que é que a gente vê isso na prática, Claudinha, assim, em relação à alergia a metais? Isso, a gente sabe que, na verdade, a desidrose é considerada uma condição idiopática, mas que existem diversos fatores desencadeantes que podem facilitar ou exacerbar uma crise de desidrose, né? Então, a gente não consegue saber a etiologia exata, mas a gente vai trabalhar no que pode desencadear. Isso. E aí, a alergia a metais é uma das coisas mais citadas em literatura, principalmente associada à alergia metal a níquel, a cobalto, a cromo, menos frequentemente, e outros sensibilizantes que podem estar em produtos do uso diário, né? Dia a dia. Pode ser de liga metálica pelo contato no trabalho, com algum material metálico que você utiliza, pode ser por contato em outra, não necessariamente na mão, mas que você pode precipitar a crise. E também temos ainda a hiperidrose, que pode contribuir também. Então, a alergia a metal pode contribuir aumentando a irritação, aumentando a resposta eczematosa, mesmo aquilo não configurando propriamente dito uma dermatite de contato. Mas tem paciente que entra em crise quando tem contato com esses metais, né, Perlinha? Isso. Além disso, a hiperidrose, alguns autores acham que pode ser um fator desencadeante, um fator exacerbador. Então, não é que a gente vá tratar a desidrose com medidas que a gente controlaria a hiperidrose, mas a gente vai controlar a hiperidrose como fator desencadeante, assim como a gente controla o estresse para ver se ele não desencadeia crise de hiperidrose. Eu digo que é igual a dermatite seborreica, né? Quando está estressado, eu digo, vamos melhorar esse estresse, vamos tentar fazer alguma alternativa, não que seja a causa, mas a gente sabe que é um fator exacerbador. E aí tem pacientes que têm hiperidrose franca e a gente acaba conduzindo essa hiperidrose, e alguns acham que a frequência e a intensidade da desidrose podem diminuir. Isso. Então, a gente precisa tratar isso também. Interessante, né, Perlinha, que além dos sensibilizantes tópicos, existem sensibilizantes por via oral. Inclusive, esses metais que a gente citou, níquel, cobre, podem fazer parte da alimentação e que a gente muitas vezes não está atento. E alguns artigos de literatura consideram que a exposição maior a alguns desses metais e ligas poderiam, sim, precipitar crises de desidrose, assim como o acesso ao contato por via oral com antibióticos, como quinolonas. Então, tem gente que usa uma ciprofloxacina ou outra quinolona e diz, abrir um quadro de desidrose. Pode acontecer. Então, a anamnese, para você tentar caracterizar como é a rotina desse paciente, se ele associa as crises de exacerbação a alguma atividade, a alguma medicação, é muito importante para a gente tentar intervir de forma individualizada e controlar melhor aquele paciente. Exatamente. E além disso, a gente também tem as infecções fúngicas. Acredita que a infecção fúngica, ela também pode desencadear esse eczema desidrótico. Então, é importante, na prática também, às vezes é uma onicomicose, né? Não precisa ser uma infecção no local, né? Isso pode desencadear. Tem história com fotoinduzida por ultravioleta após exposição
ter aumento dessa eczema desidrótico. Aí é que a gente confunde, né? Imagina, o paciente cheio de bolha na mão, a gente vai achar logo que é porfiria, um lúpus bolhoso, exatamente. Né? Algo do tipo. Então, como é importante a gente caracterizar o padrão, ver que não tem outros sinais, outros sintomas dessas outras buloses ou desses outros quadros que cursam com bolha para a gente fazer o diagnóstico correto, senão a gente vai acabar ficando interferindo, enlouquecendo e fazendo tudo errado. Além de tudo, tem aqueles que são as mulheres que são donas de casa, diz assim, toda vez que eu vou fazer faxina, lavar prato, eu aumento minha desidrose. Né? Então, a gente sabe que os detergentes, solventes, que estão nesse dia a dia, na arrumação de casa, isso pode desencadear também uma crise, né? Então, até brinca os pacientes na prática, quer dizer que eu posso chegar lá em casa e dizer meu marido que eu não vou mais lavar prato. Gostei. Eu não vou mais fazer faxina. Eu disse, exatamente, você está suspensa. Por indicação médica, né? Exatamente. Eu não sei se junta, se é pela irritação dos solventes e de sabonetes, ou se estressada porque talvez o marido não contribua. Brincadeiras à parte, né, Pela? Além disso, tem assim, é bom saber se aquele paciente é fumante, né, Claudinha? Às vezes o próprio tabagismo pode ser um fator desencadeador. Sem dúvida. E na prática, a gente termina fugindo, né, do nosso raciocínio. Isso. Se aquele paciente está com tabagismo ou não. Também tem relação com o anticoncepcional, tem relação com o uso do ácido AS, né? Isso. Então, assim, vamos colocar isso bem direitinho, porque às vezes esquece na prática, né? A gente trata com uma patologia tão, né? Mas que chega muito e que estressa o médico e o paciente, né? Então é bom a gente sempre organizar e lembrar que esses pacientes chegam psicologicamente estressados, porque principalmente quando é uma coisa na mão, porque eles dizem, doutor, isso aqui é crônico, já estou perdendo minha digital, estou com fissura, não consigo no meu trabalho apertar a mão de uma pessoa, isso está me... Aí a pessoa já está ansioso, faz um processo desse, fica mais ansioso e isso vai fazendo ele socialmente se isolar um pouco. Isso também perde a qualidade de vida totalmente desse paciente e isso é estresse que aumenta, né? E aí fica uma bola de neve, né? Então é importante a gente entender o contexto até para ajudar mais esse paciente, né? Então, às vezes, né, Perlinha, a gente diz que muita gente subestima o impacto de uma desidrose. Isso. Né? Porque eu digo, vejam sempre a intensidade e frequência, né? É comum, acho que boa parte das pessoas já teve um episódio de desidrose, uma coisa pontual, ok, mas tem paciente que tem isso de forma intensa e recorrente. E outros ainda fazem infecção secundária por cima, vem com aquele edema de pé e mão, cheio de pústula, requer antibiótico. Dependendo de sua atividade laborativa, precisa se afastar do trabalho, né? Às vezes é padeiro, tá lá mexendo na cozinha com uma lesão toda exulcerada, não tem condição. Então, isso impacta na qualidade de vida, no constrangimento social e muitas vezes em perda de atividade laboral. Exatamente. Então, não vamos subestimar isso. E aí incomoda, porque coça para valer, né? Coça então, muito. Só para a gente dar uma revisada, que pontos a gente precisa checar, né? Claro, a gente vai caracterizar do ponto de vista clínico, se elas são lesões vesiculosas, simétricas, bilaterais, predominando na área lateral dos dedos das mãos e dos pés, se tem esse curso temporal habitual, em torno de 15 a 21 dias, e termina com a descamação habitual. Vemos a frequência e a intensidade. E aí a gente vai conversar com esse paciente o que é que pode estar precipitando. Se ele associa períodos de maior estresse, ansiedade, depressão, qualquer gatilho maior, que é o mais comum, e o gatilho mais fácil a gente identificar, mas outros precipitantes que a gente poderia intermediar para evitar esses períodos de exacerbação, que a gente já citou, contato com metais, níquel, cromo, entre outros, né, e antibióticos, drogas orais, né, AS, quinolona, né, esses outros que a gente já citou, anticoncepcionais, infecções fúngicas e ingestão hiperidrose e a ingestão também de metais. Então, a gente já cita aí. Então, coisas para vocês perguntarem na anamnese e tentarem fazer o link se o paciente identifica que pode piorar. Claro que a gente não vai ficar feito uma louca, vamos tratar hiperidrose, vamos tratar todo mundo, vamos tratar fungo, não é assim, mas a gente tem que cascavilhar, procurar numa anamnese mais criteriosa esses precipitantes, porque muitas vezes são deles que a gente vai evitar uma nova crise, né? Nessa interferência. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.